Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Magalhães Lemos, sou psicólogo, analista do comportamento, faço meu doutorado em psicologia com ênfase em análise do comportamento pela UFSCar, além de ser supervisor aqui da Lunaba. E hoje eu trouxe um tema para vocês que é muito interessante para mim e tenho certeza que para muitos de vocês também é interessante, além de ser desafiador. O tema é estereotipia. O que seria estereotipia, gente? Comportamentos repetitivos que ocorrem desde que eles sejam semelhantes, são repetitivos, semelhantes, ocorram em algum espaço de tempo, e que a gente não saiba definir muito bem aquela função. Essa questão da função é algo que a gente vai discutir logo após. Mas, no geral, a gente entende ou vê aquilo como algo sem função. Falando, por que a criança faz aquilo? Ela faz aquele mesmo movimento, ou faz aquela vocalização repetida, fala palavras repetidas, ou frases repetidamente. Em um contexto que parece para a gente que não existe uma função específica, não tem um porquê ele está fazendo aquilo. Não vou entrar aqui no tema intervenção. Basta dizer que a intervenção para estereotipia é relevante quando? Quando a gente vai fazer esse tipo de intervenção? Quando impede algum desenvolvimento de habilidade crítica para a criança. Aquela estereotipia compete com o ensino de alguma habilidade e que é necessário para a criança, aí talvez a gente deva fazer uma intervenção. Ou também quando a criança, adolescente, a pessoa dentro do espectro ou com a estereotipia nos procura para isso. Pede, ó, tá me incomodando, não quero ter essa estereotipia. Ok, aí sim. Tá? Não é como se a gente olhasse uma criança que tem estereotipia, vamos reduzir, não pode ter estereotipia. Certo? Tendo isso posto, se esse tema é interessante para você, você tem dúvida sobre esse tipo de tema, sobre estereotipia, ou conhece pessoas que estão passando por esse tipo de problema, profissionais de saúde que precisam trabalhar com isso, já deixa seu gostei, curta esse vídeo aqui, compartilha, espera que daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, a gente vai discutir tudo isso sobre estereotipia hoje dentro da perspectiva de um artigo. O nome do autor é Frans van Haren. Eu não tenho certeza se assim se pronuncia, por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência do artigo. Talvez eu esteja pronunciando errado. Esse é um autor bastante interessante, o artigo é bastante interessante, o autor tem algumas publicações interessantes. Esse autor era para ter vindo aqui para o Brasil, se eu não me engano, 2019, 2020, alguma conferência, e aí teve algum problema, ele acabou não vindo. Não sei se foi na quarentena, alguma coisa assim. Mas ocorreu esse problema, ele não veio. Mas é alguém que eu tinha trocado e-mail e questionado algumas coisas sobre um outro artigo. Esse artigo é de 2015, eu não tinha visto esse artigo ainda. E me chamou bastante atenção quando eu li. Nesse artigo, ele vai discutir estereotipia do ponto de vista, mais ou menos que a gente tentasse entender qual a função da estereotipia para aquele indivíduo. Por que ele está executando a estereotipia? Ele vai levantar alguns pontos, vai discutir o que é estereotipia, como a gente vê a estereotipia, como ela é vista no geral dentro das análises funcionais. Falando de uma forma resumida, ele vai levantar o ponto de que, no geral, estereotipias são vistas como reforçamento automático positivo de grande parte das análises funcionais. Ele vai citar alguns artigos que dizem, ó, um percentual aí vai dizer que existe fuga de demanda. 30% dos artigos, mais ou menos, vão dizer que existe fuga de demanda, mas a grande maioria, reforço automático positivo. O que seria esse reforço automático positivo? Seria a criança executar aqueles movimentos repetitivos, aquelas vocalizações repetitivas, para obter um feedback sensorial que vai ser prazeroso ou que seja positivo para ela. Então, é um reforço automático. Ela não está precisando de antecedentes ambientais, muitas vezes, para executar esse reforço, para que mantenha esse comportamento. E aí, você verificaria esse comportamento ocorrendo tanto por fuga, por demanda, ou quando a criança está sozinha, ou por atenção, não mudaria tanto. Seria, quando a gente visse sozinha, a criança executa esse comportamento, mas pode executar quando tem atenção, quando não tem, ou seja, não são as condições ambientais que determinam o comportamento. Seria um reforço automático. E aí existe uma crítica no artigo a essa menção de que condições ambientais não alterariam esse comportamento. Bom, é um artigo bastante complexo, eu recomendo a todo mundo a ler. Ele vai chegar em um ponto do artigo em que ele vai discutir a contingência de 4 termos, que é uma ideia que começou a ser discutida a partir dos estudos de Jack Michael, falando sobre operação motivacional. Então, antes de antecedente, a gente tinha a tríplice contingência, que é antecedente, resposta, consequência.
E aí a gente tem uma outra particularidade, que é a operação motivacional. Vocês vão ver um pouquinho disso na live com o Selma, se já não teve. Se esse vídeo saiu depois, vocês já viram sobre isso. Se não, vocês esperam, vai ter uma live do Selma aí falando sobre isso. A ideia aqui, a operação motivacional vai alterar o valor do reforçador e a probabilidade daquele SD para evocar a resposta. É mais ou menos isso, simplificado. E o que ele discute especificamente sobre o reforço automático na estereotipia é que provavelmente existe uma operação motivacional reflexiva, vamos ver isso com o Selmo, que vai fazer com que aquele comportamento seja evocado com base em uma história passada de reforçamentos. Resumindo para vocês aqui, tentando simplificar. Imagina a situação. Tem uma criança autista que ela está emitindo alguns comportamentos que são de cunho de reforçamento automático. Então, ela tem aquele reforçamento automático com uma situação sensorial aversiva e que ela, fazendo determinada movimentação, aquela estimulação sensorial desaparece. Então, é um reforço automático negativo. No entanto, quando ela faz isso, uma demanda não é apresentada para ela. A pessoa para de apresentar demanda para ela. E ela fica condicionada a fazer isso não somente quando ela quer retirar aquela estimulação aversiva, mas também para não obter demanda. Porque quando ela para de apresentar estereotipia, a demanda chega. Então, vamos tentar ver se a gente entende aqui. É uma conta muito fácil de fechar. Olha, quando eu emito esse tipo de estereotipia, eu impeço a possibilidade daquele estímulo aversivo acontecer, aquele estímulo sensorial aversivo acontecer. Então, como se aquela pessoa já estivesse evitando aquele aversivo sensorial. Além disso, ela ganha um plus de evitar demandas. Ou seja, se eu paro de fazer isso, eu tenho demanda, além de ter a possibilidade de que um estímulo sensorial aversivo aconteça no meu corpo. Então, eu vou emitir estereotipia em altas taxas, em diversas situações, porque esse comportamento provavelmente fica controlado por um reforço, um esquema de intervalo variável, não sei quando, então vou emitir essa resposta durante um grande período de tempo, e quanto menos demanda, melhor. Então, quando alguma pessoa estiver presente, aumenta a probabilidade de que eu execute aquele comportamento. Mas eu posso executar também fora, em altas taxas, porque eu quero que não ocorra demandas e não ocorra estimulação sensorial aversiva. Isso muda um pouco a forma como a gente vê a estereotipia, que em grande parte, vou dizer para vocês, em grande parte, quando a gente está analisando, estereotipia nos parece que é somente sensorial, como se fosse só aquilo. E aí ganha uma outra perspectiva de análise, que existe uma situação em que a criança tenta evitar, não só uma situação. Existe uma condição em que a criança não tenta evitar só uma situação, ela tenta evitar tanto a estimulação sensorial aversiva, quanto a demanda que você vai apresentar. Então, ela vai se comportar de forma a evitar a demanda e também ela vai, se tiver demanda, aumenta a probabilidade de que ela vai se comportar assim, porque é um comportamento que já funcionou. Ou seja, eu condicionei em condições diferentes. Não está escrito isso no artigo, gente. Isso é uma interpretação minha. Mas é como se você estivesse generalizando para outras condições. Se eu entendi que para determinada função esse comportamento é eficaz, eu generalizo para outra condição porque ocorreram juntas. Essa é uma interpretação que eu fiz do artigo, tá? Mas é legal vocês lerem o artigo e a gente discutir um pouco sobre isso. Era isso que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria discutir com vocês aqui agora. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí no comentário e vamos discutir, tá certo? Esse é um artigo teórico, é para discussão, é um artigo de 2015, é uma discussão que a gente está fazendo agora. Ele não é um artigo experimental, em que eles fizeram testes e falaram, é assim que ocorre. Mas é uma proposta interessante para a gente analisar. Gostei bastante, espero que vocês possam discutir comigo. Não esqueçam, gente, curte aí, vocês já estavam esquecendo. Curte e compartilha. Passa para todo mundo esse vídeo e vamos promover a ciência.